Hello, hello, hello! Então, na aula de hoje, nós vamos aprender os períodos e as horas. Você já sabe falar? Se já sabe, vai dar uma caprichadinha maior aí para não errar. Então, vamos começar rapidamente olhando sobre as horas. Então, olha aí na tela. Na maioria dos países que falam a língua inglesa, o formato das horas é AM e PM. Para quem não sabe, veio do latim antemeridium e pós-meridium. Muitas pessoas também falam, né? Antes de meio-dia e pós-meio-dia, que também serve, né? Acaba dando certo. Então, se você for nos Estados Unidos e vários países do inglês, é AM e PM. Então, funciona dessa maneira. Aqui no Brasil, por exemplo, nós usamos 9, 10, 11, 12, aí 13, 14, 15 até as 24, né? Normalmente é assim que funciona. Também usamos muitas vezes o 1 da tarde, 2 da tarde. Varia muito. Mas então vamos olhar como nós falamos as horas. Então, só uns exemplos aqui, primeiramente, para depois nós pegarmos de uma maneira mais detalhada. Então, para falar, são 8 da manhã. Como que a gente fala isso? Primeiramente, o que você precisa saber é a expressão, é decorar. Então, para falar o são 8, não, sempre quando vai falar uma hora, são 8, são 9, são 10 horas, como que você vai falar? Não traduza, porque vai dar M, vai dar errado. Então, olha lá, você fala it e daí a hora. 8, então, é 8. Então, aí você pode escrever o número ou escrever de forma extensa, sem problema. Isso aqui é mais para você falar, né? Na verdade. Então, ó, it's 8 e agora AM ou PM? Como que funciona? Vamos pensar pelo outro raciocínio lá, antes de meio-dia, né? Então, it's 8 AM. Então, são 8 da manhã. Próximo aqui, ó. São 10 da noite. Como que você fala isso? São 10 da noite. Então, it's, né? Começa assim, sempre. 10 é 10. Agora, de noite, né? Depois de meio-dia é PM. Então, it's 10 PM, são 10 da noite. E aqui agora é meio-dia e meio. Como fala? It's 12:30. Então é assim que escreve e se fala. It's 12:30 é meio-dia e meio, ok? Então, mas meio-dia, como que se fala? Só ligeirinho você tem no seu material aí. Meio-dia nós falamos noon. Então, meio-dia, noon. Isso é uma outra maneira de falar. A outra é essa que você acabou de ver aqui, que é 12. Então, 12 o'clock seria meio-dia. A outra maneira, noon. Só que você não tem... Você só fala noon quando for redondo. Não dá para falar, por exemplo, meio-dia e meia, noon 30. É esquisito, não vai dar certo. E meia-noite é... Opa! It's midnight. Então, meia-noite, midnight. Alright. Beleza, então, essa parte aqui, relembrando, para falar a horas você começa com it's, ok? Show de bola. Então, a próxima parte aqui, olha lá, falando sobre algumas horas quebradas ali e inteiras. Então, como eu havia falado ali, ó, por uma hora redonda, temos ali, ó, 2 horas da tarde, que eu coloquei no brasileiro aqui, ó, 14. Então, 14 horas. Seria 2 o'clock ou 2 o'clock PM, né? Que é já passado do meio-dia. Então, ó, quando for um número redondo, nós colocamos o o'clock. Então, 3 horas da tarde, 3 o'clock. 4 horas, 4 o'clock. 10 horas, 10 o'clock. Então, sempre esse o'clock aí, ok? E aí, depois, 3 e 5 da manhã. Uma coisa importante você saber é que existem várias maneiras de falar as horas. Eu estou te ensinando umas das mais faladas. Tem a maneira que os britânicos falam com os americanos e até entre eles existem várias maneiras. Eu estou te passando uma delas que para mim é a mais fácil, né? Porque tem aquelas também, é 5 passado das 3, falta 10 para as 4. Essa maneira eu não gosto de falar. Então olha lá, 3 e 5 da manhã é 3:05. 3:05 a.m. Note aqui
o zero, ele parece muito com a letra O, né? Então, em inglês, quando o zero tá no meio ali, ó, então, E5. Então, ó, 3 e 5, você fala O5, por causa do zero que tá ali, tá? O zero que tá depois, não. Esse aqui você não coloca O, é só antes. Antes, então, por exemplo, 6, 7, 8, 9, 4. Então, é assim. O próximo ali, deixa eu apagar, não sei porque eu desenhei aqui. Então, olha, 4 e 10. 4 e 10 é 4, 10. Então, 4, 10, 4 e 10. Próximo, 9 e 15 da manhã. 9, 15. 9, 15. Cuidado, tá? Você já viu a aula dos números aí que 50, que é muito comum ser confundido, 50 é 50. Então você pode perder alguma reunião, alguma coisa assim importante. Então, 15, 15. 50, 50 é 50, ok? Veja a diferença. Próximo aqui, ó. Meio-dia e meia, 12:30 p.m. Porque passou, né? Do meio-dia. Então, 12:30 p.m. E meio-dia redondo, noon, como eu havia falado, ou 12 p.m. Então, aqui, para falar meia-noite, midnight ou 12 o'clock a.m. a.m. porque é antes do meio-dia, ok? Então, essas são as duas maneiras de falar meia-noite. E aqui, 14h50 to 50. Pode ser 15h50, que é 3h50. 3:50 p.m. É assim que se fala, ok? Então, se liga nessas dicas aí que são bem importantes. Eu recomendo você desenhar os reloginhos aí e ir ensaiando, fazendo a maneira correta aí. E isso é mais falado do que escrito. Vai ser difícil você escrever as horas, na minha opinião, né? E agora, para perguntar as horas, como que nós fazemos? Existem basicamente 3 maneiras, até onde eu conheço, devem existir mais, de pedir as horas. Então, uma delas é What time is it? Então, olha aí na tela. What time is it? Então, vamos supor, eu vou colocar uma... Você encontrou uma pessoa e quer perguntar a hora. Você vai chegar nela e falar, Hey, what time is it? E aí a pessoa vai falar para você o seguinte. São... Vamos colocar aqui 4... Eita, 40 não, não existe essa hora. São 4h20 da tarde. São 4h20 da tarde. Como que você falaria isso em inglês? Simples, então. Você já sabe que o são é it's. Então, para começar falando as horas, it's. E aí, 4 é 4. E aí, 20, 20 ou 20 da tarde, que seria p.m. Lógico, né? A pessoa vai perceber que tá de tarde, que não tá de madrugada. Então, nesse contexto, você vai falar it's 4:20. Sem problema nenhum. Não precisa falar o PM ou AM, né? Claro que não. Então, aqui são as outras duas maneiras de você perguntar as horas, que é what is the time ou what's the time e do you have the time. Eu, particularmente, uso esta primeira aqui e vejo ser muito mais usado. Se você, como eu sempre falo, se você olhar em séries, filmes e tudo mais, eles usam essa primeira forma muito mais que as outras, tá? Aí você pratica, pergunta as horas aí pro pessoal. What time is it? Né? A primeira aqui. Daí fala, é 1 da tarde. It's 1 o'clock p.m., no caso. Vai falando aí. What time is it? É 10 horas da noite. It's 10 p.m., vai praticando aí, vai fazendo, escreve no seu caderninho, que eu sei que você tem um. Se não tem, pega aí e começa a fazer. Então agora nós vamos aprender a perguntar que horas as coisas acontecem. Por exemplo, que horas você vai dormir? Que horas você estuda? Por aí vai. Então, olha na tela aí. Então, olha lá. Que horas você estuda inglês? Você vê que nós vamos usar o what time. Você já aprendeu isso lá nas WH Questions, né? What time, que horas? Então, você já sabe que quando usamos perguntas WH, nós transformamos a frase, a pergunta em duas perguntas. Então, aqui você já chega, ó, que horas? Puf, corta aqui. Então, você já manda aqui, ó, que horas? Você já sabe que horas é what time. Agora, é uma outra pergunta. Você sabe que perguntas no presente, que não seja com verbo to be, nós usamos o do, you, does. Nesse caso, com você, que é you, usamos do. Então, ó, é como se eu fosse perguntar, você estuda inglês? Então, ó, do you study English? No final, juntamos para virar uma pergunta só.
What time do you study English? Que horas você estuda inglês? Próximo aqui. Que horas você trabalha? Então, quebramos. Fazemos duas perguntas aqui. A primeira é what time. A segunda é você trabalha? Então, para perguntar isso, do you work? Aí fica what time do you work? Que horas você trabalha? A próxima, que horas é a festa? Então, que horas? Então, que hora é what time? Outra pergunta, é a festa? What time is the party? Que horas é a festa? What time is the party? É assim que se pergunta. Então, essa parte aí deu para entender bem que horas as coisas acontecem. Agora, a última aqui das horas que nós vamos ver é para dizer o horário que algo acontece. Então, a regrinha de usar o at. Então, o at é como se fosse o nosso as. Então, olha lá, eu trabalho às 9. Eu trabalho, muito fácil de falar. I work. As, você já aprendeu que usa o at. Não tem erro. Daí você não vai precisar perguntar, ó, é in, é on? Não, é at. Para horas você usa at. Então, I work at 9. Aí, 9 a.m., 9 p.m., vamos colocar aqui 9 a.m., né? Que é o normal, 9 da manhã. Então, agora, para falar, a aula de matemática começa às 4 da tarde. Parece uma frase enorme, complicada, mas não é. Então, olha lá. Como eu falo sempre, aprenda expressões. Então, aula de matemática fala. Matemática é math. Lembra adjetivo antes, porque a qualidade da aula é ser de matemática. Então, math class. Então, começa. Então, o verbo começar é to start. Que pessoa aqui que estamos usando? É it, que é coisa, né? Uma aula é uma coisa. Então, starts. Agora, as, at. Então, 4 da tarde, p.m. Então, olha lá. Math class starts at 4 p.m. A aula de matemática começa às 4 da tarde. A última aqui. A festa começa às 9 da noite. Na verdade, aqui, ó, às 9 p.m. eu coloquei aqui, mas é 9 da noite, tá? Começa às 9 da noite. Então, olha lá. Como que a gente fala a festa? The party. Gosta de party? Então, ó, the party. Então, começa, você já aprendeu. Starts às 9. At 9 p.m. The party starts at 9 p.m. Então aqui é importante que você não se esqueça mesmo que para falar as, mas o horário é at, não é in, não é on, ok? Agora nós vamos partir para a segunda parte dessa aula, que é falando sobre períodos. Então eu te vejo daqui a pouco. See you!